Para evitar medidas mais restritivas contra o coronavírus, município intensifica a fiscalização. Pandemia da Covid-19 ajudou muitos consumidores a economizarem no cartão de crédito. Por conta da pandemia, a Alesc suspende recesso parlamentar. Recurso na Justiça pode atrasar obras de revitalização da rodovia Governador Jorge Lacerda. Vigilância Epidemiológica do Estado encaminha recomendação ao governo para que se faça nova quarentena em Santa Catarina. Estado recebe novos respiradores artificiais. Novo ministro da Educação foi empossado pelo presidente Jair Bolsonaro. Especialistas alertam: fumar aumentam as chances de contrair Covid-19. E ainda, os fatos que ganharam destaque durante a semana. As principais notícias do dia você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera de Criciúma, Informe Região. Hoje, sexta-feira, dia 17 de julho do ano de 2020. A você que sintoniza a programação da TV Primavera de Criciúma, boa tarde. Cresceu de forma preocupante os casos positivos de coronavírus em Criciúma. Para evitar que a situação piore ainda mais, o município está intensificando a fiscalização na cidade. A região da ANREC passou a ser considerada em Santa Catarina em estado gravíssimo diante da pandemia do coronavírus. Mas, mesmo com a alteração do status no mapa estadual de perigo, os municípios que fazem parte da associação não decretaram medidas mais restritivas. No enfrentamento à Covid-19, o foco na região será pela intensificação da fiscalização das determinações atuais. A Polícia Militar, ela desde o início já das restrições por parte do decreto estadual, a Polícia Militar vem fazendo a fiscalização com base no decreto estadual e ela está apoiando, né, a partir do momento que os municípios também decretaram as suas peculiaridades, a Polícia Militar vem apoiando os municípios nas restrições estabelecidas por esses. Um dos focos da fiscalização é os ambientes com aglomeração de pessoas. Desde o início das restrições, a Polícia Militar já acompanhou várias situações que infringiam as regras. A Polícia Militar ela já efetuou mais de 4.100 fiscalizações. Dessas, a Polícia Militar já fez, só no município de Criciúma, 102 notificações. A partir do momento da notificação vem a interdição. E aí também já teve locais que foram interditados pela Polícia Militar e também pela Vigilância Sanitária do município, em que a Polícia Militar, juntamente com outros órgãos, como a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros, que também presta apoio, né, já foram realizadas operações conjuntas para que esses decretos eles sejam cumpridos. A população também precisa estar atenta ao uso de máscaras nas ruas, que é uma exigência em Criciúma e também nos municípios da região. Quem não usar pode ser multado. Com relação à máscara, a exigência do decreto municipal, no caso aqui no município de Criciúma e também outros municípios seguiram essa mesma tendência aqui no entorno da região da AMESC, da ANREC, né? Com relação a Polícia Militar, ela faz a fiscalização e determina que o cidadão coloque a máscara. Se o cidadão não colocar a máscara, ele pode estar incorrendo num crime de desobediência, né, ou até mesmo no crime de perigo de contágio, mas a questão da multa é realizada pelos agentes fiscais do município. Nesse sábado, completam 4 meses desde a imposição das primeiras medidas restritivas no estado. De lá para cá, conforme o Major, foi possível notar que essas restrições não foram mais seguidas à risca, mas hoje, com o aumento do número de casos, a realidade está mudando. O que a gente nota? Nota que houve
no primeiro momento ali já em março, uma fiscalização bastante forte, né? E as pessoas começaram a se proteger. Com o tempo, isso foi havendo um relaxamento, né? Que é natural das pessoas, um relaxamento tanto na fiscalização quanto nas próprias pessoas em cumprir as normas estabelecidas. A partir do momento que os casos começaram a crescer e começaram a chegar muito perto de nós, realmente, ou seja, a gente verifica aqui o número de pessoas que vem morrendo, né? Hoje, na sexta-feira, eu verifiquei aqui na imprensa já 2 casos de mortes relacionados ao coronavírus aqui em Criciúma. Então, isso está muito perto realmente da população, está muito perto da nossa realidade aqui. As pessoas elas começam a se preocupar um pouco mais. Mas algumas atitudes seguem e são significativas para o aumento dos casos. Por isso é importante intensificar a fiscalização. Situações como, por exemplo, festas familiares. Então, há o aglomero de pessoas em festas familiares. É importante que as pessoas se conscientizem e evitem o encontro familiar, porque ali ela está possibilitando o contágio, às vezes, mesmo assintomática, ela está possibilitando o contágio de um familiar que ele pode ter um problema maior, né? A gente verifica, isso é visível, né? Que pessoas são diferentes. Então, algumas pessoas que não têm sintomas, estão com o vírus e transmitem o vírus para outras pessoas que aí daqui a pouco vai estar com os hospitais lotados, como já está com os hospitais lotados, e isso está sendo muito difícil para a Polícia Militar fiscalizar. E a fiscalização vai ser intensificada ainda mais a partir dessa sexta-feira por meio de uma força-tarefa formada pela Vigilância Sanitária, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e agentes de trânsito. O programa lançado é chamado pela Prefeitura de Guerra ao Coronavírus. A PM é parceira do município de Criciúma, assim como de todos os municípios que fazem parte aqui da circunscrição do 9º Batalhão. E vamos estar firmes, né, com toda a população, com os órgãos fiscalizadores e com toda a população na busca de um amanhã melhor. A pandemia da Covid-19 ajudou muitos consumidores a economizarem no cartão de crédito. A diminuição de renda e as medidas de isolamento dos últimos meses contribuíram para a redução na fatura de muitos brasileiros. Tem gente que usa o cartão de crédito até para pagar um cafezinho. Mas com a crise econômica por causa do novo coronavírus, esse tipo de gasto desapareceu da fatura no final do mês. Com lojas, shoppings e restaurantes fechados, muitos consumidores aproveitaram o momento para economizar. Diminuiu 50%. Não tinha vontade de gastar, na verdade. Eu acho que é um desânimo total. Perdemos a vontade de gastar. Bem menor. Tem que economizar, né? Não comprei nada durante a quarentena, nada. Só feira, mercado, no bairro, mas cartão não usei. É bom ver a fatura vir baixinha? Foi ótimo. Já outras pessoas, mesmo sem ter muito com o que gastar, não conseguiram se controlar, não. Nem o isolamento social foi capaz de fazer elas diminuírem o consumo no cartão. A parte da alimentação acho que ficou um pouco mais cara, entendeu? Mercado, acho que aumentou bastante. Aí a fatura não veio menor? Não, pra mim não. Foi o contrário. A gente tudo pede pela internet, principalmente pizza no final da semana, né? Mas no geral, houve queda nos gastos com cartão de crédito. De acordo com o Banco Central, a redução foi de 16,2% só em abril deste ano, o que representa quase 86 bilhões de reais a menos. Segundo o Banco Central, esse é o menor patamar desde junho de 2018. Quando a gente olha o cenário da pandemia, as famílias, por uma questão até de restrição, elas passaram a consumir mais em casa. Isso teve impacto no gasto, principalmente aquele gasto externo, né? Que é um gasto muito puxado pelo cartão de crédito. Porque quando elas vão nos restaurantes, no shopping, enfim, nas atividades de lazer, o cartão de crédito é bastante utilizado. Por conta dessa restrição, você tem sim um impacto na redução
do uso do cartão de crédito, porque as famílias passaram a, de alguma forma, por conta de ficar em casa, gastar menos. E quem disse que o cartão de crédito precisa ser o inimigo quando o assunto é vida financeira? Se bem usado, ele até pode ajudar na organização financeira. Ele pode ser utilizado principalmente para controle, porque você pode, através do cartão de crédito, identificar os principais gastos, os gastos supérfluos, a evolução dos gastos. Então, acho que o principal ganho dele é em relação ao controle e também registro dos gastos da família. E aí, nesse sentido, ele pode ser bastante útil e positivo no dia a dia das famílias. Um levantamento inédito realizado pelo Serasa Experian, com base no cadastro positivo, revelou que os consumidores do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná são os que mais pagam as faturas do cartão de crédito em dia. Já os estados do Amapá, Maranhão e Amazonas têm o índice mais baixo de pontualidade no pagamento. E o especialista faz o alerta para o risco de inadimplência. Afinal, quem não pagar a fatura ou fizer o pagamento mínimo, a conta pode sair muito mais cara. O cartão de crédito, se a pessoa não consegue honrar, os juros são altíssimos e aí pode comprometer bastante a renda das famílias e a pessoa não conseguir depois voltar a pagar e aí ter que fazer dívida, empréstimos, o que é o pior cenário. A seguir, por conta da pandemia do novo coronavírus, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina irá suspender recesso parlamentar. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina suspendeu o recesso parlamentar de meio de ano em virtude da pandemia do novo coronavírus no estado. A reportagem é da jornalista Débora Correia. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina não entrará em recesso nesse mês de julho. A decisão foi tomada em reunião dos líderes das bancadas partidárias e dos blocos parlamentares da Casa. Pela Constituição Estadual, a Alesc entraria em recesso parlamentar nesse sábado, dia 18 de julho, e retomaria suas atividades no dia 1º de agosto. Mas, para os deputados, em função das dificuldades enfrentadas atualmente por Santa Catarina, consequência principalmente da pandemia da Covid-19, o Legislativo Estadual não pode interromper suas atividades. O Colégio de Líderes decidiu que nós não teremos recesso no mês de julho. O momento que vive Santa Catarina merece toda a atenção, precisa do trabalho dos deputados e nós vamos continuar fazendo o que fizemos até aqui, trabalhando por Santa Catarina, fazendo com que a crise seja amenizada e que todos unidos possamos enfrentá-la da melhor maneira possível. Com isso, as sessões e reuniões das comissões, incluindo a Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI dos respiradores, vão prosseguir normalmente. Já o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2021, que seria votado antes do início do recesso de julho, deve ser aprovado pelos deputados no começo do mês de agosto. Uma ação na justiça impetrada por uma das empresas que perdeu a licitação poderá atrasar ainda mais a revitalização da rodovia Governador Jorge Lacerda. A assinatura da ordem de serviço para a revitalização da rodovia Jorge Lacerda, que estava prevista para a próxima terça-feira em Florianópolis, foi cancelada. O motivo foi comunicado aos deputados nesta quinta-feira pela administração estadual. Uma empresa entrou com uma ação para suspender o processo licitatório. A assinatura aconteceria no centro administrativo do governo do estado. Com a ação impetrada na Justiça, a Secretaria de Infraestrutura do Estado encaminhou uma notificação para que a empresa vencedora se defenda e a situação seja resolvida o quanto antes.
A empresa JR Construções e Terraplanagem foi a vencedora do processo. O resultado foi divulgado no dia 9 de julho. A Jorge Lacerda é uma das ligações do município de Criciúma com a BR-101 e uma das obras mais reivindicadas nos últimos anos na cidade. O valor orçado para execução é de mais de 15 milhões de reais. Um documento editado pela Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina está sugerindo ao governo a realização de mais uma quarentena no estado. Acompanhe. Técnicos da Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina recomendam uma nova quarentena no estado. Nessa semana, o órgão enviou um parecer ao secretário estadual de Saúde, André Mota Ribeiro, orientando a respeito do assunto. A medida serve como combate à propagação do novo coronavírus, que tem atingido drasticamente todas as regiões. Segundo o texto, a situação epidemiológica atual em Santa Catarina caracteriza uma grave progressão. A recomendação frisa que somente na última semana foram confirmados 10 mil casos e 110 óbitos no estado, e o número de casos nas últimas 6 semanas praticamente quadruplicou, se comparado às primeiras 15 semanas da pandemia. Outra preocupação da vigilância é o aumento da ocupação nos leitos das unidades de terapia intensiva, as UTIs do estado. Conforme o texto da recomendação, soma-se ao aumento exponencial de casos diários a alta demanda por leitos hospitalares de UTI nas macro-regiões da Grande Florianópolis, com 85% de ocupação, Foz do Rio e Itajaí, com 92%, e no Sul, com 88%, representando uma taxa de ocupação geral em torno de 78%. Além disso, em 15 de junho, o estado possui em torno de 2 mil casos ativos, sendo que hoje há aproximadamente 8.500 casos ativos. Diante disso, o documento fala da necessidade que há de se implementar uma estratégia mais efetiva e com uma comunicação mais intensa, que venha a esclarecer o risco a que a população catarinense está exposta, além de uma nova intervenção do estado, assim como ocorreu no mês de março. Estado de Santa Catarina recebe novos respiradores artificiais. Confira. Santa Catarina recebeu nesta quinta-feira um lote com 250 monitores multiparâmetros enviados pelo Ministério da Saúde. Os aparelhos vão equipar as unidades de terapia intensiva, as UTIs, juntamente com os respiradores pulmonares adquiridos pelo estado da empresa catarinense VEG. O material está no centro de distribuição da Secretaria da Saúde e o envio para os hospitais vai ocorrer diante da avaliação do cenário epidemiológico da região e manifestação de interesse dos hospitais em ampliar as UTIs. Além dos monitores, Santa Catarina receberá medicamentos para o kit de intubação adquiridos por compra internacional do governo federal. A mercadoria produzida no Uruguai será distribuída pelas Forças Armadas e deve suprir as necessidades dos hospitais pelo período de 20 dias. Foi empossado em Brasília, no Distrito Federal, o novo ministro da Educação. Acompanhe. Tomou posse como ministro da Educação nesta quinta-feira o pastor evangélico e professor Milton Ribeiro. O quarto ministro da pasta na gestão Bolsonaro prometeu dialogar com educadores e acadêmicos. De trajetória religiosa, Milton Ribeiro indicou que vai separar a fé do exercício público. Conquanto tenha formação religiosa, meu compromisso, que assumo hoje ao tomar posse, está bem firmado e bem localizado em valores constitucionais da laicidade do Estado e do ensino público. Diagnosticado com a Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro participou virtualmente do evento. Ribeiro substitui Carlos Alberto Decotelli, que se demitiu antes mesmo de tomar posse, após a divulgação de títulos falsos em seu currículo acadêmico. A seguir, especialistas afirmam: fumar aumentam as chances de contrair Covid-19.
Que fumar faz mal para a saúde, todo mundo já sabe. Mas em tempos de pandemia, esse vício se tornou ainda mais perigoso. Especialistas estão alertando que, além do fumante colocar a própria vida em risco, já que faz parte do grupo de risco da Covid-19, também aumenta a chance de contaminação para outras pessoas. A Solange fumava um maço de cigarros por dia, mas com a chegada da pandemia ela foi obrigada a diminuir bastante essa quantidade. E agora eu fumo 5, 6, porque eu tenho que tirar a máscara e acaba que eu fico com o cheiro dele na máscara o tempo inteiro. Eu tenho que trocar a máscara 2, 3 vezes por dia, porque o cheiro me incomoda. Além do desconforto, o medo foi outra motivação. Afinal, os fumantes fazem parte do grupo de risco da doença. Inclusive, eu tenho síndrome do pânico, faço tratamento, mas assim, eu não sei, eu estou tentando, eu vou ver se eu consigo parar de fumar, porque realmente eu estou bastante preocupada. Muito preocupada. Jovens adultos de 18 a 25 anos que fumam têm o dobro de chance de desenvolver um quadro grave de Covid-19 comparados a pacientes da mesma idade não fumantes. O alerta consta de um estudo feito pela Universidade da Califórnia. No Brasil, o assunto também foi tema de pesquisa do Hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo. O tabagismo deveria ser considerado como fator de risco, uma vez que ele está diretamente relacionado como causa de doenças listadas até então como fatores de risco. As doenças pulmonares crônicas, asma, bronquite crônica e enfisema pulmonar, essas duas diretamente relacionadas com o tabagismo. Doenças cardiovasculares também, da mesma maneira, extremamente associadas ao tabagismo. E o estudo brasileiro ainda faz outro alerta. Além de arriscar a própria saúde, o fumante aumenta o risco de contaminação para as pessoas que estão ao redor dele, os chamados fumantes passivos. Isso porque, se ele estiver contaminado, junto com a fumaça, ele também vai espalhar o vírus no ambiente. Perigo que é ainda maior em locais de pouca circulação de ar. O paciente é portador de Covid-19, mas ele não sabe, porque ele é assintomático. Quando ele está fumando, ele está tragando e exalando a fumaça do cigarro, ele está espalhando o vírus numa área muito grande, numa área que nós não podemos mensurar, depende da área que ele tiver. Se for um ambiente fechado, a chance dele contaminar muita gente é enorme. Então, o próprio ato de fumar implica em forçar, impor o ar expelido para fora. E, principalmente, os pacientes assintomáticos não fumantes, eles estão pondo vírus para o meio ambiente. Por outro lado, o combate ao tabagismo também tem aumentado. Além da restrição cada vez maior de fumar em lugares públicos, novas medidas estão sendo adotadas para combater o vício. Durante a pandemia, a Câmara de São Paulo aprovou um projeto que prevê multa de R$500 para quem jogar bitucas no chão. E muita gente vai ter que mudar os hábitos se não quiser ficar no prejuízo. R$500 para quem jogar bituca no chão. Não sabia não. Melhor então jogar no lixo, né? Mas mesmo com risco para a saúde e também para o bolso, os fumantes dizem que é difícil largar o vício. Muito complicado. Eu tenho tentado parar, mas tá difícil. No meu caso, eu posso falar que não é mais tanto físico, é muito mais psicológico. Eu acho difícil parar de fumar, muito difícil. Usei todo tipo de remédio, adesivo, e eu quase morri com adesivo por causa do... O especialista afirma que não se trata apenas de um mau hábito, mas sim de uma doença. Por isso, quem pretende parar de fumar deve procurar ajuda médica. Tabagismo é doença. É hoje considerada uma doença que tem tratamento. Então, busque apoio com um médico especializado em tratamento de tabagismo. Então, pneumologistas, cardiologistas e psiquiatras são as especialidades que mais lidam no tratamento do tabagismo. Sempre é um motivo para poder parar de fumar. Pense na sua saúde, pense na saúde das pessoas que estão à sua volta também. Bom, e para fechar o Informe Região desta sexta-feira, vamos conferir os fatos que ganharam destaque durante a semana no sul de Santa Catarina. Segunda-feira,
Criciúma atinge 100% de leitos de UTIs para Covid-19 ocupados. Secretário de Saúde não descarta novo lockdown. Durante essa última semana, algumas oscilações. Chegamos a 91 no início da semana passada, depois baixou para 70 e aumentou, e agora encerramos um domingo praticamente com 100 pacientes internados, quase 100 pacientes internados no São José e na Unimed, chegando no limite dos leitos habilitados de UTI no São José, 28 leitos de UTI, os 28 ocupados. Familiares de presidiários protestam em frente ao presídio Santa Augusta. Não temos nada a esconder. Estatuto sob controle, somos transparentes e não queremos que ninguém morra, mas não queremos também soltar presos em massa sob o pretexto da Covid, porque o que a gente está vendo é isso. Terça-feira, com o aumento no número de casos de coronavírus em Santa Catarina, o governo do estado edita decreto com novas medidas restritivas. A gente precisou, em função desse cenário que se coloca, definir que algumas atividades precisam ficar um tempo maior ainda suspensas, principalmente essas que demandam movimentação de pessoas ou aglomeração de pessoas. Câmara dos Deputados promoveu debate virtual sobre transparência dos gastos públicos no período da pandemia da Covid-19. É cumprir o que diz o parágrafo 2º do artigo 4º da medida provisória 926, que diz que todos os documentos relativos aos gastos da Covid devem estar disponíveis. Quarta-feira, deputados estaduais estão preocupados com o avanço do coronavírus em Santa Catarina. Nós esperamos que, de fato, o governo federal, o Ministério, possa fazer a aquisição desses medicamentos para abastecer os nossos hospitais, mas isso imediatamente, nós já precisávamos há 10 dias atrás. Governador Carlos Moisés vistoriou obras na Serra do Rio do Rastro. Nós estamos trabalhando aqui em 25 pontos, em todo o trecho da rodovia, que vai desde aqui de Orleans, Lauro Miller, até Bom Jardim da Serra, municípios catarinenses, e que objetivam a segurança da trafegabilidade dessa rodovia. Quinta-feira, em reunião macro-regional, municípios do Sul cobram mais ações do governo do estado. Eu sei que é difícil, que a burocracia é complicada, mas é um momento de pandemia, está saturado, os leitos estão saturados. Nós vamos ver gente morrendo em poucos dias por não ter um leito de UTI. Vai ter que escolher quem vai para o respirador e quem não vai, mesmo com todo esse esforço. Tigre apresentou meia Jean Lucas. Atleta é mais um reforço para a Série C do Campeonato Brasileiro. Eu não pensei duas vezes quando surgiu o interesse do Criciúma. Realmente eu fiquei muito feliz, foi uma satisfação gigante. Eu não pensei duas vezes e graças a Deus ocorreu tudo certo. E o Informe Região desta sexta-feira fica por aqui. Voltarei amanhã no finalzinho da manhã com o Boletim Primavera, se Deus assim permitir. Boa noite.